Próximo. O próximo enunciado contém a seguinte redação: o direito de regresso previsto no artigo 934 do Código Civil não se restringe às hipóteses do artigo 932. Como? Nós não temos aqui como reproduzir. Tem um Código Civil, a gente pode ler aqui. Professora Ana. Professora Ana Flávia. Vou ler. Alô. Eu vou ler, então, os artigos. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 932. Aí aqueles são também responsáveis pela reparação civil, aí os pais, pelos filhos menores, tutor e curador, empregador e todas aquelas hipóteses. Pois não. Eu não, propriamente não estou encaminhando aqui pela rejeição, mas eu tenho dúvidas em identificar quais as outras hipóteses que estariam abrangidas pelo exercício de direito de regresso. Eu acho que está muito amplo, sem uma linha que possa servir de norte para que nós possamos votar. Eu, particularmente, me sinto inabilitado para votar. Mais uma manifestação. Boa tarde a todos. A comissão aprovou o enunciado porque ele tem aplicação, primeiro, nas hipóteses da súmula 492 do Supremo, que trata de responsabilidade da empresa locadora de veículos pelos danos praticados pelo locatário. Outros casos de acidente de trânsito, também em que o direito de regresso não está tratado no artigo 932. Então, pelas justificativas, esses são casos em que o dispositivo teria aplicação, entre outros, além do rol do artigo 932 do Código Civil. Obrigado. Pois não. Boa tarde a todos. José Fernando Simão. Eu queria endossar o que disse o doutor Guilherme. O enunciado, ou ele é óbvio, ou ele é inútil. O regresso é a velha história do Haftung sem Schuld. Quando eu respondo não devo, eu tenho regresso, certo? Isso é estrutural do direito das obrigações. Dizer que, quando eu não devo, eu tenho regresso, como, por exemplo, na responsabilidade do fiador, que contratualmente assume dívida alheia, isso é perfeito. O enunciado é vazio e não explica o que quis dizer. Então, eu não critico o enunciado. O enunciado eu aprovaria, desde que fosse útil. Me parece que, do jeito que está, ele não contribui em nada, apesar de correto tecnicamente. Colega. Não tem manifestação ali. Muito boa tarde. Meu nome é Rogério Abreu, de João Pessoa. Na verdade, a proposta do enunciado diz respeito ao que seria uma correção do artigo do 934, porque, como foi lido ali, ao mesmo tempo em que ele disciplina a ação de regresso, na parte final, ele excepciona o inciso 1º do artigo 932, dizendo que cabe a ação de regresso, salvo se, excepcionando digamos assim, uma parte do primeiro inciso do 932, podendo dar a entender, equivocadamente, que só permitiria a ação de regresso nos demais incisos do 932. Como o 932, o 933 e o 934 estão na mesma linha de concentração temática, essa parte final do 934, excepcionando o inciso 1º só do 932, poderia dar a entender que só ao artigo 932 se aplicaria. E a ideia, até em sintonia com o diálogo das fontes, é de que o 934, com uma cláusula aberta de ação de regresso, quando o pagador efetivo não tenha sido o causador do dano, ela prega a justiça de que o pagador não causador do dano possa vir a cobrar regressivamente do não pagador, causador efetivo do dano e também responsável. A ideia é tornar
Claro que o artigo 934 não se aplica só ao 932, tendo potencial de aplicação a outras situações, como as que Flávio falou, a exemplo da locadora de veículos. Né? Se eu saio da Finlândia, venho ao Brasil, bato na traseira de alguém e volto para a Finlândia, quem responde é a locadora de veículos, mas ela tem direito à ação regressiva e não há artigo de lei nenhum especificamente que garanta a ela o direito de regresso. A tese autorizaria, com base nesse artigo, a uma ação de regresso. A gente sabe que não necessariamente se fundamentaria nela, mas seria uma base legal para essa ação. A ideia foi essa. Obrigado. Mais manifestações? Pois não? Curta. Boa tarde, meu nome é Atalá, eu sou juiz aqui em Brasília. Eu não sei se eu entendi direito porque eu não participei das discussões, mas o meu entendimento caminha na linha do professor Simão. Ou você tem pagamento interessado ou desinteressado. Em ambas ocasiões, em ambas hipóteses, você tem o direito de regresso, com juros ou sem juros, dependendo da hipótese. O que me parece preocupante da situação é estender a exceção contra os filhos, né, para hipóteses não abrangidas na lei. Essa seria só a minha observação. Posso? Pois não? Ministro, eu peço desculpas de estar falando aqui, mas eu me machuquei recentemente, há 10 minutos atrás. Então, eu caí e aí não estou podendo andar. Mas eu não queria deixar de falar sobre isso, porque, de fato, como a gente estava comentando aqui, as exceções é que têm que ser expressas. A ação de regresso, para quem paga o que não deve, é a regra. Portanto, eu acho, concordando com o professor Simão, que é despiciando, e mais, sempre que é despiciando, ele pode gerar confusão. Porque, então, estão pensando em alguma coisa que eu não pensei antes. Essa é a preocupação que a gente teve na nossa comissão. Era o que eu queria dizer. Sem outras manifestações, então, passamos à votação. Rejeitado, então, por maioria.